O que você teria visto se tivesse perambulado pela cidade de Roma em 476 d.C.? Sempre ouvimos que 476 d.C. é a data em que o Império Romano do Ocidente terminou. Nessa data, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi forçado pelo general germânico Odoacro a abdicar e se aposentar, terminando assim o reinado dos imperadores romanos no Ocidente. No entanto, isso também é contestado, uma vez que Rômulo Augusto não foi reconhecido pelo imperador romano do Oriente, Zeno, como imperador legítimo. Na verdade, Júlio Nepos era o imperador romano legítimo, e ele reinou na Dalmácia até 480 d.C., quando foi assassinado, muito possivelmente por Odoacro. A Dalmácia foi de facto até 480 d.C. ainda um remanescente do Império Romano do Ocidente. E mesmo assim, o último remanescente do Império Romano do Ocidente foi na verdade o reino de Soissons. Aegídios, um general romano, havia se separado de Império Romano do Ocidente após a traição de Ricimer contra Majorian, sobre o qual falamos no último vídeo. Ele declarou hostilidade aberta contra Ricimer, porque, compreensivelmente, ele não queria seguir aquele bastardo malvado. E com essa secessão, uma parte bastante grande do norte da Gália foi com ele. O último remanescente da Gália, controlada pelos romanos, portanto, se separou do Império Romano do Ocidente e passou a ser conhecido como Reino de Soissons. Ziagrius, o filho de Aegídios, governou este último esclave romano, até que foi de fato encerrado em 486 d.C., com a Batalha de Soissons, onde os últimos romanos perderam para os francos. Com Ziagrius, que se chamava Rex Romanorum, rei dos romanos, terminou o último resquício do Império Romano do Ocidente. Então vemos que a data de 476 d.C. é apenas uma das possíveis datas da queda do Império Romano do Ocidente. Mas todos esses eventos aconteceram longe de Roma. Rômulus Augustus reinou em Ravenna quando foi deposto, Július Nepos na Dalmácia e Siagrius na Gália do Norte. Mas o que aconteceu em Roma durante esse tempo? E qual era o estado da própria cidade de Roma? Bem, acontece que todas essas datas, 476 d.C., 480 d.C. e 486 d.C., não desempenharam um grande papel na vida cotidiana regular dos cidadãos romanos na cidade de Roma. Por 476 d.C., Roma já havia sofrido alguns eventos bastante brutais. Roma não havia sido saqueada por nenhuma força inimiga em 800 anos desde o saque de Roma pelos gauleses, sob Brennus em 390 a.C. Em 409 d.C., a cidade de Roma, embora já estivesse em declínio desde que a capital foi transferida para Constantinopla por Constantino, cerca de 90 anos antes, ainda estava perfeitamente intacta. Todos os grandes monumentos que se acumularam durante os 1162 anos desde a fundação da cidade em 753 a.C. estavam perfeitamente intactos, totalmente adornados com esplêndidas exibições de riqueza e poder romanos. Todos os templos e estátuas estavam de fato absolutamente preservados e intactos, mesmo no ano de 409 d.C., na Notitia Dignitatum, um documento romano datado por volta de 420 d.C., podemos ler que mesmo durante aquele tempo, Roma ainda contava com 46.602 insulae, ou prédios de apartamentos, e incríveis 1.797 palácios ou templos. A população certamente havia diminuído desde que Constantino decidiu construir sua nova capital no local da cidade de Bizâncio. Mas, de acordo com diferentes fontes, ainda devia ter entre 300.000 a 400.000 habitantes. Mas então a primeira catástrofe aconteceu com o saque de Roma em 410 d.C. pelos visigodos sob Alarico. A cidade foi saqueada por 3 dias. E isso foi um grande choque para todos os testemunhas contemporâneas. No entanto, os visigodos na verdade não destruíram edifícios ou a estrutura de Roma em si. Eles saquearam ouro e outros valores, mas parece que os próprios edifícios permaneceram absolutamente intactos. Apenas os jardins de Sallust parecem ter sido danificados por fogo,
No entanto, todos os outros edifícios parecem ter permanecido inalterados por esse saque. Até mesmo Olimpiodorus, o ancião, descreve Roma após o saque como esplendorosa em aparência com seus gigantes templos, banhos e anfiteatros. O dano infligido pelos visigodos deve, portanto, ter sido limitado em seu efeito sobre a estrutura da própria cidade. Mas o próximo desastre ocorreu em 455 d.C., quando os vândalos saquearam a cidade. Mas desta vez eles a saquearam por 2 semanas, muito mais tempo e mais minuciosamente do que os visigodos. Os vândalos saquearam com tanta disfarçatez que a palavra vândalo se tornou sinônimo de ações envolvendo a destruição deliberada ou danos à propriedade pública ou privada. Eles despojaram o templo de Júpiter no Monte Capitolino de suas estátuas e até mesmo derrubaram a maior parte do telhado, porque as telhas eram folheadas a ouro. Mas os templos daquela época já estavam fechados há décadas e em desuso. Assim, o templo de Júpiter Optimus Maximus permaneceu sem telhado e estátuas a partir daquele momento. Os vândalos também roubaram muitas estátuas dos grandes banhos de Caracalla, Diocleciano e Constantino, e do Palácio Imperial no Monte Palatino. A cidade ainda tinha alguma riqueza antes dos vândalos. Após os vândalos, a cidade ficou completamente empobrecida. Tudo o que era valioso foi levado pelos vândalos para o seu reino no norte da África, juntamente com muitos prisioneiros de alta patente. Após esse saque, Roma era uma cidade empobrecida. No entanto, mesmo assim, a estrutura da cidade permaneceu intacta. E o dano aos próprios edifícios foi de fato bastante limitado. Mas o dano à população e ao orgulho de Roma era incalculável, de modo que Roma realmente começou seu acentuado declínio. Após aquele traumático evento, Roma ainda deve ter contado com cerca de 200 mil cidadãos, mesmo sendo ainda uma grande cidade para aquela época. Estava longe de sua população máxima de 1 milhão durante os tempos de Trajano ou Marco Aurélio. O povo, completamente empobrecido, agora começou a prática de demolir edifícios para erguer novos. É a cruel ironia da história que o maior dano à própria cidade veio de seus próprios habitantes, e não dos bárbaros. Para proteger os edifícios de Roma, o imperador Majorian emitiu um decreto para proteger todos os edifícios públicos de Roma da destruição por seus próprios cidadãos, com a ameaça de severa penalidade. Esta lei de fato mostrou efeito, e os edifícios públicos e templos de Roma permaneceram protegidos por mais alguns anos. Então, em 472 d.C., a cidade foi saqueada pela terceira vez com Ricimer, sobre quem falamos no primeiro vídeo saqueando a cidade. Um general bárbaro, Magister Militum do Império Romano do Ocidente, saqueando a própria capital. Outra cruel ironia da história. Este terceiro saque de Roma no século V é o menos bem documentado, e deve ter sido bastante limitado em sua severidade. Não se sabe de danos infligidos à própria cidade. A maior parte dos danos e prejuízos foi infligida à população de Roma, que depois de ser sitiada por meses por Ricimer, estava faminta e devastada pela peste. Assim, após este saque de Roma, a cidade deve ter parecido semelhante a como apareceu após o saque de 455 pelos vândalos. Então, em 476 ou 480 d.C., quando os últimos imperadores romanos do Ocidente terminaram, a própria cidade de Roma provavelmente parecia bastante intacta em relação à sua aparência externa. Se você estivesse em uma colina fora dos portões da cidade, fora das muralhas aurelianas de Roma, não teria visto uma grande diferença em 476 do que em 400 ou 409 antes dos saques. A aparência externa da cidade estava completamente intacta. No entanto, se você tivesse caminhado pelo Fórum Romano em 476 d.C., teria presenciado uma imagem completamente diferente da de 400 d.C. Embora os edifícios ainda estivessem intactos e impressionantes, todos os templos do Romano Fórum ainda de pé, você teria notado a incrível diferença da própria população. A população de Roma após 476 d.C. deve ter caído para cerca de 150 mil,
Então você teria visto muito menos pessoas em 476 do que antes do saque de 410. Além disso, as próprias pessoas pareceriam extremamente empobrecidas em comparação com antes dos saques. E se você se interessa por tais tópicos, por favor, inscreva-se neste canal, pois isso me motivaria muito a continuar produzindo muitos vídeos. Muito obrigado, amigos. Em 400 depois de Cristo, você ainda veria muitos senadores ilustres ou ricos aristocratas acompanhados por muitos escravos perambulando pelo fórum. Você veria muitas lojas e comércio animado. Mas em 476 depois de Cristo, você veria principalmente mendigos, plebeus empobrecidos e apenas alguns senadores restantes, e provavelmente nenhum aristocrata rico. Todos eles fugiram para Constantinopla pouco antes do saque de 410 e 455. Se foram as ricas exibições de comércio, os comerciantes mostrando seus valiosos produtos de terras distantes. Se as lojas permaneceram, elas devem ter aparecido como meras sombras de sua antiga glória. O templo de Júpiter não teria tido um telhado. E se você tivesse visitado os banhos em 476, muitas estátuas estariam faltando. E os adornos dourados também estavam faltando em muitos lugares. A abdicação de Rômulo Augusto em si não teve absolutamente nenhum impacto na cidade de Roma. Deve ter sido um dia como qualquer outro quando Odoacer forçou Rômulo Augusto a abdicar em 4 de setembro de 476. Nada mudou na própria cidade de Roma naquele dia, já que esse evento ocorreu longe, em Ravenna. O impacto em Roma não foi sentido, exceto talvez por alguns senadores na Cúria. Eles talvez estivessem cientes do impacto monumental que este evento teria no futuro de Roma. Mas o cidadão comum de Roma não teria dado a mínima para este evento. Se você tivesse caminhado pelas ruas de Roma neste 4 de setembro de 476, a cidade teria parecido exatamente como era 1 ano ou 2 anos antes. Mesmo alguns anos depois, em 480, a cidade teria parecido a mesma. O evento de 476 não tem qualquer significado para a própria cidade de Roma. Se você tivesse visitado o Coliseu, ou mais corretamente, o Amphitheatrum Flavium, você o teria visto vazio e abandonado. Os últimos jogos de gladiadores aqui ocorreram em 403, 73 anos antes. Se você tivesse visitado as termas de Caracalla, ou de Diocleciano e de Constantino, as próprias termas estariam em perfeito funcionamento. Em 476, você ainda teria sido capaz de desfrutar das termas como teria sido 80 anos antes, embora as termas não parecessem tão esplêndidas, já que, como dissemos, elas haviam sido saqueadas e muitas estátuas haviam sido levadas pelos bárbaros. Se você tivesse ido aos Circos Maximus, ainda teria presenciado corridas de bigas. Na verdade, mesmo décadas depois, até os anos 530, as corridas de bigas eram realizadas nos Circos Maximus. Se você tivesse subido as escadas até o antigo Palácio dos Césares, o próprio palácio pareceria absolutamente intacto por fora. Apenas o interior contaria uma história diferente, e a maioria dos adornos mais impressionantes havia sido roubada nas 3 pilhagens do século V. Se você tivesse visitado os outros monumentos de Roma, todos eles teriam parecido absolutamente intactos por fora, embora provavelmente seus ornamentos e colorações já devessem ter diminuído em comparação com 80 anos antes. Mas a verdadeira diferença sempre seria bastante visível no interior dos edifícios. É lá que os saques causaram mais danos, e se todos os palácios, templos e banhos pareciam absolutamente majestosos no ano 400, eles teriam parecido desolados, vazios e expostos por dentro no ano 476 depois de Cristo. A população durante aquele tempo estava tão extremamente diminuída com seus 150 mil habitantes que todos poderiam ter se encaixado nos Circos Maximus. Mas mesmo assim, de longe, em pé em uma colina distante, a cidade em si parecia tão majestosa e grandiosa quanto 80 anos antes. Assim, 476 depois de Cristo não tem nenhum significado para a própria cidade de Roma. Os verdadeiros desastres ocorreram em 410, 455 e 472, e Roma nunca deveria recuperar seu antigo esplendor. No entanto, Roma ainda permaneceu romana. O Senado ainda continuou.
e todas as instituições ainda estavam intactas. Veremos de fato que, sob o reino de Teodorico, Roma experimentou um período de certo florescimento, com muitos monumentos sendo reparados e restaurados até mesmo em 537 d.C. A verdadeira morte da cidade de Roma e a total destruição de tudo que restava da antiga sociedade e aristocracia romanas, das antigas instituições e estruturas romanas, começou nas guerras góticas do meio do século VI. Essa foi a verdadeira morte da própria cidade de Roma, e falaremos sobre isso em detalhes em outro vídeo. Espero que você tenha gostado deste episódio, e espero ter conseguido mostrar que a data de 476 d.C. não tinha nenhum significado para a própria cidade de Roma, e que não teria feito diferença se você tivesse caminhado por Roma em 476 d.C. ou 520 depois de Cristo, a imagem da cidade teria sido praticamente idêntica. Com isso me despeço, meus amigos. Bene vale amici, e até a próxima vez. Obrigado.